Eles queriam aproveitar. Vamos aproveitar a vida, porque a gente vai morrer, isso vai acabar logo, vamos fazer o que nos dá na telha, sem nenhuma noção de ética, de respeito à vida, de cuidar bem dos outros, né? É nesse momento que Shakyamuni Buda entra dizendo, né? A coisa mais importante é você receber os preceitos, viver os preceitos, entregar a sua vida aos preceitos, estimular seus filhos, netos, bisnetos a ter uma vida ética. Quando nós começamos a ler esses capítulos que Dogen Zenji-sama reescreveu já depois dos 50 anos, né, de idade, havia uma recomendação que a gente não lesse logo de início alguns capítulos que são mais relacionados aos méritos de se tornar monge, por exemplo, ou os méritos da orquestra, né? Mas o primeiro dos textos que ele fez, desse Shobogenzo, que é a primeira revisão que ele fez, foi exatamente sobre Shuke Tokudo, que se chama o mérito de se tornar monge. Então, como vocês já ouviram os outros capítulos, quase que todos, com algumas exceções, nós vamos ler este mérito de se tornar vida monástica, né? O Bodhisattva Nagarjuna é um dos monges da nossa linhagem, né? Ele era considerado uma pessoa que tinha um grupo muito grande de seguidores, que eram nagas. Nagas seriam aquelas serpentes, né, que tem muito na Índia, aquelas que o pessoal toca uma flautinha, ela levanta, né? E são simbólicos de protetores do Dharma. Seriam as nagas, ou os nagas, que teriam guardado os ensinamentos nas profundezas dos oceanos para que não se perdessem através dos tempos. Então, o Bodhisattva Nagarjuna, do século II, perguntou: se nós seguirmos os preceitos para leigas e leigos, nós podemos nascer no mundo celestial, obter o caminho dos bodhisattvas, obter o despertar. Então, por que há qualquer necessidade de receber os preceitos monásticos? Ele perguntou a si mesmo, e ele mesmo responde: embora seja verdade que tanto leigos e monásticos podem realizar o despertar, existe uma diferença na dificuldade relativa que cada um encontra. Porque leigos têm que fazer a vida. É difícil eles se devotarem completamente ao treinamento budista. Porque se tentar fazê-lo, a sua vida vai ficar em pedaços. E se, pelo contrário, eles precisam negligenciar a sua prática do caminho para poder cuidar da família, dos negócios, né, da vida, né? Tentar fazer ambos ao mesmo tempo não é coisa fácil. Por outro lado, é muito mais fácil para os monásticos, sendo livres das responsabilidades mundanas, das várias distrações, podem se devotar à prática do budismo completamente. Isso é verdade também em relação ao despertar. Pessoas leigas acham difícil de obter o despertar, devido à grande tarefa do seu trabalho, a desordem, o clamor de suas vidas, e o fato de que vivem entre os desejos mundanos. Monásticos, por outro lado,
são capazes de sair, de meditar em campos desertos, de controlar suas mentes e realizar o vazio essencial de todas as coisas. E quando passam além do nível do pensamento discriminatório, deixam o mundo da causalidade para trás. Há um poema que descreve a vida de um monge. Os monges se sentam pacificamente entre as árvores, libertando-se das ilusões, com a mente calma. Quietamente realizam o despertar. Experimentam uma alegria que está além daquela dos céus. Além de roupas finas, assentos e camas altas. Porque a alegria de conseguir essas coisas é passageira. Entretanto, monges pedem esmolas em roupas humildes. Suas ações diárias estão ligadas com o caminho, com o olho de sabedoria aberto, compreendem a essência do Dharma, juntam-se para ouvir os ensinamentos dos incontáveis Budas, deixam de lado as ilusões mundanas e quietamente se envolve no despertar da sabedoria. Esse é o poema, né? E ele continua: como esse verso mostra, é muito mais fácil observar os preceitos budistas e praticar o caminho se entrar para a vida monástica. Ao entrar na vida monástica e observar os preceitos, é possível de completamente despertar e fazer desses nobres preceitos parte de si mesmo. Por essa razão, pessoas leigas deveriam definitivamente entrar na vida monástica e seguir os preceitos. Hoje em dia, vocês leigos que estão aqui na sala comigo agora, muitos de vocês receberam os preceitos, né? E não significa porque são casados ou têm trabalho, têm família, que vocês são incapazes de obter o despertar, né? De ter uma prática correta. Mas é claro, sempre tem a solicitação de um filho, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, de uma necessidade de trabalho que tira vocês. Vocês não podem se devotar o dia inteiro apenas a estudar o Dharma e a praticar, mas vocês podem se tornar o Dharma vivo nas suas atividades diárias. Mas vamos ver o que diz aqui Nagarjuna Arjuna. Ao mesmo tempo, devemos dizer que seguir os preceitos para monges não é uma coisa fácil. Há uma conversa entre um Brahmane chamado Jambuksadaka e Shariputra sobre esse problema. Jambuksadaka perguntou: o que é a coisa mais difícil no budismo? E Shariputra respondeu: é seguir o caminho dos monges. Por que é difícil? Ele perguntou. E Shariputra respondeu: porque não é fácil obter a verdadeira felicidade. E Jambuksadaka perguntou: mas se alguém obteve, qual é a seguinte coisa mais difícil? E Shariputra diz: fazer o bem. Logo, todos deveriam entrar na vida monástica. Foi a conclusão de Shariputra. Sempre que alguém entra na vida monástica, os papias dizem em surpresa e lamentação. Papias é um tipo de diabo, né? Esta pessoa gradualmente se libertará da ilusão, obterá o despertar e se tornará um monge verdadeiro. Quer dizer, não é porque fez o voto monástico que virou monge verdadeiro, né? Há muitas pessoas que fazem o voto monástico e talvez em uma vida não consigam se tornar monges verdadeiros, né? Ou monjas verdadeiras. E ele continua: mesmo que o monástico deixe de observar os preceitos e cometa um crime,
ele acabará realizando o despertar depois que ele se arrependa. Em relação a isto, a Utipalavarna Jataka Sutra relata a história de uma monja de nome de Utipala, que viveu durante a vida de Buda. Era o hábito desta monja, que havia realizado o estado de Arakan, que tinha os 6 poderes para salvar todos os seres, visitar a casa das mulheres nobres. Nessas épocas, ela elogiava o ato de entrar à vida monástica dizendo: vocês todas deveriam se tornar monjas. E elas respondiam: nós ainda somos jovens e saudáveis, temos a aparência atrativa, nós tememos que será difícil para nós observar os preceitos para as monjas. Provavelmente, talvez nós quebrássemos os preceitos. E o Utipala respondia: talvez vocês quebrassem, mas mesmo assim, seria melhor para vocês entrar na vida monástica. Mas se quebrarmos os preceitos, elas respondiam, nós inevitavelmente cairemos no inferno. Como poderíamos nós quebrar os preceitos? Se é isso que acontece, é melhor cair no inferno, ela continuava. Rindo dela, as mulheres nobres diziam, como que você pode dizer que está tudo bem cair no inferno? Porque se assim o fizermos, seremos punidas. E falando da sua própria experiência, a monja respondia, numa existência anterior, eu fui uma prostituta e usava palavras licenciosas e me vestia impropriamente. Um dia, entretanto, eu coloquei os hábitos de uma monja como uma brincadeira. Devido a esta boa ação, eu renasci como uma monja na época do Buda Kasyapa. Mas meus problemas não terminaram aí, entretanto. Devido ao meu nascimento nobre e boa aparência, eu me tornei orgulhosa e, consequentemente, eu quebrei os preceitos, caindo no inferno, onde fui severamente punida. E após me arrepender e renascer no mundo humano mais uma vez, finalmente fui capaz de encontrar o Buda Shakyamuni e reentrei na vida monástica. E como resultado, eu fui capaz de obter o nível de Arhat e ter os 6 poderes para salvar todos os seres. Assim, baseada na minha própria experiência, eu posso dizer a vocês que é melhor quebrar os preceitos e entrar na vida monástica, porque é a única maneira de vocês obterem um estado de Arakan. Por outro lado, se vocês fizerem o mal sem nunca terem entrado na vida monástica, vocês serão incapazes de encontrar o caminho. No passado, eu caí no inferno por 2 gerações consecutivas, devido aos meus erros. Cada vez que eu saí do inferno, eu me tornei uma mulher má, e ao morrer, retornei ao inferno, sem nunca ter obtido a iluminação. E é por isso que eu sei que mesmo que você quebre os preceitos, depois de você ter entrado na vida monástica, você ainda será capaz de obter o despertar. Essa é uma das histórias, né? Outra história é sobre um homem embriagado, um brahmane que estava embriagado, que foi visitar o Buda no jardim de Jetavana e pediu para permissão para receber os preceitos monásticos. E o Buda pediu ao venerável Ananda que raspasse a cabeça desse homem e o vestisse nos hábitos monásticos. Embora, quando ele se tornou sóbrio, surpreendeu a si mesmo e saiu correndo. E os outros monges perguntaram a Buda, por que o senhor permitiu que ele se tornasse um monge? E Buda respondeu, por incontáveis eras no passado, este Brahma teve o desejo de se tornar um monge. Entretanto, quando ele ficou embriagado, surgiu nele essa vontade, e o desejo de entrar na vida monástica foi expresso. Embora nessa ação presente seja apenas o princípio, em algum momento no futuro, certamente resultará de ele entrar no monasticismo e despertar para o caminho.
incomensurável, então, é o mérito da vida monástica. Embora pessoas leigas observem os 5 preceitos, seus méritos não podem ser comparados com aqueles dos monásticos. O Bhagavata deu permissão ao homem, o Brahmane embriagado, a entrar na vida monástica. Dessa forma, plantou nele a semente para um futuro despertar do caminho. Isto claramente demonstra que é impossível para alguém realizar a sabedoria Buda sem primeiro entrar na vida monástica. No caso do Brahmane, ele primeiro decidiu entrar na vida monástica, teve sua cabeça raspada, recebeu os preceitos, mas mesmo que ele estivesse intoxicado. E não foi muito tempo depois dele se tornar sóbrio que o mérito dele haver entrado na vida monástica foi preservado, aumentando as suas oportunidades de despertar ao caminho. Os ensinamentos do Bhagavata são excelentes, demonstrando esses incidentes que exprimem a vontade original de entrar no mundo. Assim sendo, todos os seres deveriam acreditar e passar do passado para o presente e para o futuro. Na verdade, toma apenas um instante para despertar para a mente Budai e obter a iluminação. O Brahmane obteve mérito, mesmo que ele estivesse entrado na vida monástica temporariamente. Vocês não sei se vocês sabem, na Tailândia é muito comum que a maioria dos homens eles entram para a vida monástica por um período de 1 ano. Assim me contaram que existe a possibilidade ou de servir o exército ou entrar para a vida monástica. Qual é a semelhança entre essas duas profissões ou duas atividades, né? É que você sai da sua família. A sua família passa a ser a família humana. E o seu cuidado não é só com os parentes mais próximos de você, mas é com todas as pessoas, porque todos se tornam seus parentes próximos. Você perde a sua identidade como uma personagem separada e você passa a ser alguém que cuida de todos, que tem um cuidado amoroso e uma atitude de respeito a todas as formas de vida. Então, aqueles que não vão para o exército passam 1 ano como monásticos, pedindo esmolas, não sendo reconhecidos pelo seu nível social, pela sua família, pela sua educação, mas apenas por serem discípulos de Buda, seguidores do caminho. Usam uniformes, né? O hábito monástico é como o uniforme do policial. Andam de uniforme para ser identificados como tais, raspam a cabeça para serem identificados como tais, não por moda, por fashion, né? Muito bem. Diz que só se você tiver a intenção de querer brincar de ser monge, isso já leva a criar uma situação que pode mais tarde trazer a pessoa ao grande despertar. Porque ele diz, apenas um instante leva para despertar para a mente Budai e obter a iluminação. O Brahmane adquiriu mérito mesmo que ele tenha entrado na vida monástica temporariamente. Com certeza, o mérito adquirido por aqueles que atualmente entram na vida monástica e devotam toda a sua vida ao caminho não será menor do que aquele do Brahmane embriagado. Ele vai contar outra história. O rei Cakravarti apareceu neste mundo quando ele alcançou a idade de 80.000 anos. Idade humana, né? E ele governava os 4 continentes e possuía todos os 7 tesouros. Nessa época, os 4 continentes eram como a terra pura, e a sua alegria era tão grande que estava além de qualquer descrição.
Dizem que às vezes ele governava sobre 1 bilhão de mundos. As rodas que ele possuía eram dos 4 reis. Era de ouro, prata, cobre e ferro. Como o rei da roda giratória, ele governava os 4 continentes. O rei de ouro dourado, né? Como o rei da roda giratória de prata, 3. A de cobre, 2. E a de ferro, 1. É também conhecido que ele nunca cometeu nenhum dos 10 atos pecaminosos. E embora este rei fosse pleno de alegria, assim que ele encontrava um único fio de cabelo branco em sua cabeça, ele abandonava o trono ao príncipe coroado a fim de entrar na vida monástica. Colocava uma muqueça, o manto, né? Ia para a floresta para passar o treinamento no caminho. E ao morrer, sem dúvida alguma, renascia no céu de Brahma. E a fim de manter o novo rei que seguisse seus passos, ele colocava seu fio de cabelo branco numa caixa de prata e num palácio para que seu sucessor encontrasse. E o novo rei repetiu o mesmo processo quando ele descobria o seu primeiro fio de cabelo branco. A vida do rei Cakravarti, depois de entrar na vida monástica, foi tão longa que não pode ser comparada com as vidas humanas de hoje em dia. Porque, como já foi dito antes, ele não aparecia no mundo humano até que houvesse alcançado a idade equivalente de 80 mil anos. E quando ele surge, ele tem as 32 marcas que distinguem ele como um ser especial. E assim, ele era superior às pessoas de hoje em dia. Entretanto, quando ele descobria um fiozinho de cabelo branco, ele despertava a impermanência da vida e determinava fazer o bem e adquirir méritos, entrar na vida monástica para começar seu treinamento no caminho. Hoje em dia, os reis não podem ser considerados seus iguais, pois em vez de entrarem para a vida monástica, eles passam seu tempo em vão, em grande avareza. Sem dúvida, lamentarão suas ações na próxima existência. Isso é verdade até mesmo nesse pequenino país. Ele está falando do Japão da sua época, né? Que é muito remoto da Índia e da China. Aqui temos reis em nome, mas não têm virtude. Se eles pudessem apenas se libertar da sua ganância, entrar na vida monástica, praticar o caminho, as várias deidades celestiais se alegrariam. O rei dragão iria respeitá-lo e protegê-lo. Aquelas pessoas que já realizaram iluminação e se tornaram Budas, também ao ver isso acontecer, se encheriam de grande alegria. No passado, uma prostituta não religiosa, gargalhando, colocou os hábitos de uma monja como uma piada. Embora ela tenha quebrado os preceitos através desta ação, que diminuía o Dharma, mas devido ao mérito que ela obteve por ter usado as vestes monásticas, ela foi capaz de encontrar o verdadeiro Dharma em apenas 2 gerações. Os hábitos que ela usou não eram nada mais do que o manto, a kassaya, que vocês usam hoje, o uraksu, né? Através do mérito de ter usado a kassaya, mesmo que isso fosse feito rindo como uma piada, ela foi capaz de encontrar o Buda Kasyapa, entrar para a vida monástica na sua existência seguinte. Mais tarde ela quebrou os preceitos, novamente caiu no inferno, onde foi punida. No final, entretanto, devido ao mérito que não acaba
de ter usado o manto sagrado, finalmente foi capaz de encontrar o Buda Shakyamuni, ouvir seus ensinamentos. Como resultado, ela despertou a mente Bodai e se treinou no caminho, deixando os 3 mundos para trás para sempre. Se tornou um Arahant. Ela teve os 6 poderes para salvar os seres vivos e os 3 tipos de sabedoria superior. E ela realizou um excelente caminho. Este exemplo mostra que se uma pessoa possuir a fé profunda na sabedoria de Buda e no manto sagrado desde o princípio, o mérito que receberá será maior do que aquele obtido da antiga prostituta. Mais ainda, se possuindo esta fé, entrar na vida monástica, receber os preceitos, o mérito será incomensurável. A menos que tenha nascido de forma humana, é muito raro receber tal mérito. Embora haja muitos leigos e leigas, e monges bodhisattvas e ancestrais na Índia e na China, nenhum deles se iguala a Nagarjuna. Através do uso de tais histórias, como do Brahmana embriagado, da prostituta, ele fortemente urgia todas as pessoas para entrar na vida monástica e receber os preceitos. As palavras desses ancestrais são as próprias palavras de Buda. Bhagavata diz, Bhagavata é o epíteto de Buda, né? Neste mundo humano, existem 4 experiências excelentes. Ver Buda, ouvir seus ensinamentos, tornar-se monástico, realizar o despertar. Isso deve ser claramente compreendido, que essas 4 coisas são superiores a quaisquer outras coisas, em todos os continentes, em todos os mundos celestiais. Através do poder de boas ações e das virtudes acumuladas em vidas anteriores, nós agora somos afortunados de nascer na forma humana. Logo, em profunda alegria da nossa boa fortuna, nós devemos entrar para a vida monástica. A vida é tão transiente como uma gota de orvalho. E assim, sendo afortunados suficientemente de termos seres humanos, nós não podemos desperdiçar nossas vidas. Se nós levarmos a vida monástica em existências sucessivas, excelentes méritos serão acumulados. O Bhagavata disse. No budismo, o mérito de se tornar um monge é incomensurável. Mesmo que alguém construísse uma estupa, decorada com 7 joias preciosas, tão alta quanto o Monte Sumeru, o mérito acumulado seria muito menor do que aquele de se tornar um monge. Uma estupa decorada com as 7 tesouros pode ser destruída por ladrões ou pessoas tolas, mas o mérito de entrar na vida monástica é indestrutível. Assim, se alguém propaga este ensinamento e permite a seus servos entrar na vida monástica, ou a própria pessoa entra na vida monástica, o mérito resultante é além de qualquer cálculos. O Bhagavata, porque ele realizou claramente quanto mérito há em se tornar um monge, assim ensinou. Após ouvir este ensinamento, um bilhardário chamado Punyavadarna, embora já tivesse 120 anos de idade, atreveu-se a entrar na vida monástica, praticou o caminho, sentou-se no assento mais baixo para os noviços e mais tarde se tornou um grande Arahant. Nesse corpo presente, nós deveríamos realizar que ele é apenas uma temporária união dos 4 elementos e dos 5 agregados. E por isso estamos sempre afligidos com as 8 espécies de sofrimento. Mais ainda, durante cada Ksana, nós estamos num processo infinito de nascimento e morte. Dizem que 65 Ksanas passando um espaço de tempo que leva um homem, no melhor da sua vida, a bater seus dedos. Nós somos ignorantes para realizá-lo.
Existem 6 bilhões, 400 milhões, 99.980 quisanas em 24 horas. E nós somos incapazes de, durante esse tempo, perceber que o nosso corpo e mente estão num constante estado de nascimento-morte. Quão deplorável é que sejamos ignorantes desse fato. Embora hajam muitas pessoas iluminadas, apenas Buda e Shariputra sabem quanto do nosso corpo e mente está sujeito a nascimento-morte em cada ksana. E é dentro deste processo de nascimento-morte que as pessoas fazem bem ou fazem o mal. E também é dentro desse mesmo processo que as pessoas procuram a sabedoria de Buda e realizam o caminho. Desde que o nosso corpo humano é sujeito a nascimento e morte, não importa quão ardentemente possamos amá-lo e tentar mantê-lo sem se transformar. Nunca houve alguém, por mais que quisesse, que sucedeu fazendo. Assim, dizemos que, mesmo que o nosso corpo não nos pertence, embora o corpo seja transciente, aqueles que recebem os preceitos monásticos e entram na vida monástica são capazes de obter indestrutível estado Buda, o mesmo suprema sabedoria Buda, de todos os Budas nos 3 estágios de tempo. Será que não existe uma pessoa sábia que não queira obtê-lo? E é por isso que as 8 crianças reais do Buda, Candra Surya Pradipa, abandonaram seus futuros tronos, oportunidade de governar os 4 continentes, a fim de se tornar monges. As 16 crianças reais do Buda, Maha Vijnajanana Vibhu, fizeram o mesmo. Enquanto seu pai estava meditando, eles expunham o Saddharma Pundarika Sutra para o bem das pessoas comuns. E agora são os Tathagatas do mundo todo. Saddharma Pundarika Sutra, o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa. Quando eles viram o Buda, Maha Vijnajanana Bhikkhu, seus 16 crianças princesas entraram no estado de Buda, os seres celestiais que estavam ligados ao rei Cakravarti pediram e rapidamente obtiveram permissão do rei para seguir seu exemplo. Subhavyujaha, sua esposa, e suas crianças reais também entraram na vida monástica. Nós devemos saber que sempre que uma pessoa verdadeiramente iluminada surge neste mundo, sem falha ensina que entrar na vida monástica está de acordo com o verdadeiro Dharma. Seria um erro assumir que aqueles que entraram na vida monástica fizeram por causa da ignorância. Pelo contrário, devemos compreender que eles eram sábios para se tornar monásticos e que nós deveríamos tentar ser seus iguais. Durante a época de vida de Buda, Rahula, Ananda e outros poucos discípulos foram os primeiros a se tornar monges. E eles foram seguidos por outros discípulos, mais de 1000 no começo, e eventualmente 20.000. Que exemplos excelentes! Sem exceção, todos eles tinham fé em Buda, começando com os primeiros 5 monges e terminando com Subhadra, que entrou para a vida monástica. O mérito de seus atos é incomensurável. Assim, se alguém sente compaixão por seus filhos, por seus netos, por seus pais, deve urgi-los para entrar na vida monástica tão rápido quanto possível. E o seguinte verso diz isto: sem Budas do passado, não haveriam Budas. Sem tempo passado, não haveriam Budas do passado. Sem Budas do passado, ninguém seria capaz de se tornar monástico. Este é um poema que tem sido mantido pelos vários Budas, a fim de refutar o ponto de vista não budista de que não há existência passada. Devemos ter certeza que, ao entrar na vida monástica, está de acordo com os ensinamentos dos Budas do passado. Afortunadamente, nós agora
temos a oportunidade de entrar para a vida monástica, de acordo com os excelentes ensinamentos dos vários Budas. É difícil de compreender o que pode nos prevenir, nos impedir de fazê-lo, embora nós possuímos apenas a humildade dos nossos corpos. Nós somos capazes dos mais distintos méritos ao entrar na vida monástica. Em fato, nada mais excelente neste mundo humano, nada melhor nos 3 mundos. Antes que nosso corpo decaia no mundo humano, nós devemos definitivamente entrar para a vida monástica e receber os preceitos. Esse texto é um pouco mais longo, eu vou continuar na próxima semana. Dogen Zenji Sama tem um momento na sua vida que ele acha essencial que as pessoas façam o voto monástico, e ele vai procurar nos textos antigos do passado, deste Nagarjuna, e nos sutras do próprio Shakyamuni Buda, exemplos para que ele possa dar às pessoas que ele encontra para que façam o voto monástico, né? Nós estamos falando do século XIII, no Japão, onde havia muito essa noção da transitoriedade, sim, mas em vez de, pela transitoriedade, as pessoas fazerem o voto monástico e se dedicar ao bem, eles queriam aproveitar. Vamos aproveitar a vida, porque a gente vai morrer, isso vai acabar logo, vamos fazer o que nos dá na telha, sem nenhuma noção de ética, de respeito à vida, de cuidar bem dos outros, né? É nesse momento que Shakyamuni Buda entra dizendo, né, a coisa mais importante é você receber os preceitos, viver os preceitos, entregar a sua vida aos preceitos, estimular seus filhos, netos, bisnetos a ter uma vida ética, que é que sua santidade Dalai Lama fala, a ética do novo milênio, né? Como é que nós podemos viver de acordo com a vida da Terra, cuidando? Hoje vieram 5 jovens aqui falar comigo. Eles fazem parte de um projeto que começou na Índia com um guru indiano. Não lembro o nome do guru, mas enfim, ele está vivo. Eles dizem, vamos salvar o solo, a terra fértil. Porque se a gente não tiver terra fértil, a gente não vai ter alimentos. Nós não vamos conseguir fazer tudo em laboratório. Então nós temos que salvar o solo. Grande parte do solo do planeta já não tem mais condição de gerar vida, está morto. Ele diz, a gente pode reverter o processo. Então vamos trabalhar para que hajam políticas públicas. Não é o pouquinho que cada um de nós faz apenas, né? Mas tem que ser uma coisa maior, internacional, de todo mundo se dar conta, porque a gente fala muito de ecologia, de salvar o planeta, do aquecimento global que a gente está vendo, as enchentes, né? Mas ninguém pensa em fazer aquedutos. Para petróleo, sim, souberam fazer, né? Mas a água, quando sobra um lugar e falta outra, de ter possibilidade de levar essa água de um lugar para outro. E de cuidar da terra, para que ela possa produzir sempre. Dá tempo suficiente para a terra se regenerar para a próxima plantação e não esgotá-la de forma que chegue um momento que ela não produza mais nada. É um projeto interessante a gente pensar. Isso é voto. Quando a gente fala de voto monástico, não é só de usar o hábito, não é só de ficar dentro de um mosteiro ou morando na floresta, como se fazia antigamente. A floresta é o simbólico do mosteiro, né? Mas é como vive a sua vida, como pensa a realidade, como fala, como age, como compreende quem não compreende você, não briga, não luta. Esses dias eu recebi da Editora Planeta o pedido de eu fazer a orelha do livro da Ana Furtado. Ana trabalhou na televisão, na Globo, ela teve câncer
E nos primeiros momentos que ela teve a diagnóstico, assim é o livro dela, vocês vão ler porque vai ficar pronto logo, logo, vai ser lançado. Ela se desesperou e teve que lutar contra, e ela ouviu, alguém mandou para ela um vídeo meu, que uma médica, uma pesquisadora havia me dito que as células cancerígenas são lindas, são muito bonitas, e que você não tem que matá-las, destruí-las, mas impedi-las de continuar nessa progressão de crescimento, e que você pode conversar com elas, e conversar com o seu corpo, para que ele encontre os meios da cura. Não significa que é só conversinha, não. Você vai ao médico, você faz todos os tratamentos, né? Como ela fez, tudo que era necessário. Mudou dieta, várias coisas, mas fez quimioterapia, radioterapia, fez tudo que era necessário. Mas ela ouviu. Ouviu uma fala que diz, não lute. Não é uma luta. Quem vence o câncer não é um guerreiro, não é um vencedor. É alguém que soube lidar com as dificuldades, com os sofrimentos que temos que passar nessa vida. A vida não é só alegria, não é só contentamento. Passamos por dificuldades, atravessamos portais. Podemos atravessá-los com um pouco mais de leveza. Isso significa receber e manter os preceitos, a vida ética, o cuidado amoroso, a compaixão, a sabedoria. Que os frutos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos, todos e todas, despertar, possamos nos tornar o caminho de Buda, o caminho iluminado.